Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Eclesiastes 11. Aleluia, Jesus. No versículo 1 e 2, que diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e mesmo com 8, porque não sabes o mal que virá sobre a terra. Então, irmãos, a gente pode usar, né, esse versículo que fala sobre a prudência do sábio. Uma pessoa que é sábia, ela é prudente, ela é prudente, então ela não vai passar dificuldade, aleluia, Jesus. Então, assim, quando fala assim, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a achará. Então, quando ele fala assim, que tu não saberá o mal que virá sobre a terra, nós podemos ter várias interpretações, nós podemos usar essa palavra para várias interpretações também. A gente vê assim, irmãos, que essa palavra, ela vai nos dizer assim, que quando você é prudente, você estoca alimento. Porque você não sabe o dia que virá sobre a terra, dias maus que virá sobre a terra, aleluia, Jesus. Quando você é prudente, você estoca, aleluia, Jesus, alimento, e você também, irmão, você também guarda uma reserva, você faz ali um investimento, você investe alguns valores, aleluia, Jesus, no banco, para quando você passar, quando vir esse dia mau sobre a terra, e de repente vir uma greve, como já aconteceu, aleluia, Jesus, várias vezes, e o prudente, ele tinha um dinheirinho reservado para agora sair correndo para o mercado, comprar mais alimento, comprar água. E aquele que é prudente também, ele não precisa sair correndo lá para comprar alimento. Ele vai fazer o quê? Ele vai estocar. Estocar, irmãos, até para quando você passa por um dia mau, de você de repente ali não ter controle das tuas dívidas e acabar assim fazendo uma continha a mais que não deveria e não sobrar para o alimento. Aí você pega e faz o quê? Você vai lá naquele guarda-roupa, naquele armário que você deixou estocado lá, e você vai dizer: graças a Deus que eu fui sábio e guardei esse alimento, porque agora eu não preciso, eu não tenho dinheiro para comprar o feijão, mas eu estoquei aqui, agora eu vou pegar esse daqui e vou usar. Então, irmãos, é isso que o Senhor nos fala nesse dia de hoje. Seja prudente em tudo que você faz, aleluia, Jesus. A parábola vai dizer também que as pessoas que não servem a Deus, os gentios, até os ímpios, eles são mais prudentes, os filhos das trevas, como dizem, né? São mais prudentes do que os filhos da luz. Aleluia, Jesus. Porque ele, o que ele fez? Ele ia ser mandado embora. E aí o que ele fez? O patrão dele, várias pessoas deviam para o patrão dele. Então ele era um mordomo. E ele dizia assim: mendigar eu não posso, porque eu tenho vergonha. Eu vou fazer o seguinte: eu vou lá naquelas pessoas que estão devendo para o meu patrão, e eu vou dizer para elas, aleluia, Jesus, que meu patrão diminuiu o valor. Vamos dizer assim que a pessoa estava devendo R$1.000 e agora ele foi lá e mentiu para se dar bem. Não estou dizendo que você vai mentir para ser sábio, mas eu estou dizendo que muitas das vezes o ímpio, ele é mais prudente. Pessoas que não servem a Deus são mais prudentes. Estocam, guardam alimento, guardam dinheiro, não gastam todo o dinheiro.
Então, o que ele fez? Ele foi lá e disse assim, o meu patrão falou que o senhor deve menos. Aí foi no outro e falou, meu patrão deu um desconto pro senhor, falou que é menos. Porque quando eu for mandado embora, eu vou lá num deles ali e vou pedir emprego para eles. Aleluia, Jesus. Então, assim, não que ele agiu certo, ele agiu mentindo para poder querer se dar bem. Mas assim, ele pensou em algo para poder não passar dificuldade e não mendigar o pão quando ele for mandado embora, quando ele for lá e diz, lembra lá que eu vim conversar com o Senhor, né? Aí ele pode até falar assim, eu que instruí o meu chefe a dar um desconto para o Senhor, né? Agora eu quero saber se eu posso trabalhar na sua empresa. Então, assim, levando para os dias de hoje, assim, né? Então, irmãos, nós temos que ser prudentes, aleluia, Jesus. E quando fala também, aleluia, Jesus, que quando lança o pão sobre as águas também, a gente pode entender também que essa palavra que eu estou lançando no dia de hoje, aleluia, Jesus, você vai colher com essa palavra, porque essa palavra hoje está instruindo a você a ser prudente. Aquele que é prudente, ele vai edificar a casa dele sobre a rocha. Ele vai ver primeiro se ele tem dinheiro para começar a fundação da casa, aleluia, Jesus. Para que ele não seja envergonhado, para que aqueles outros que passem, eles dizem, aquele começou a construção e não conseguiu terminar. Por quê? Porque ele não foi prudente, ele não analisou quanto que iria custar a construção daquela casa. Ele começou a construção, ele não avaliou, ele não colocou no papel, ele não viu quanto que ele ia ter em gasto e depois ele vai passar vergonha. E muitos vão dizer, nossa, não conseguiu terminar a construção, mas tá só no início e não conseguiu nem sequer levantar as paredes. Então, irmãos, o Senhor nos chama hoje para prudência, para sermos sábios, aleluia, Jesus. Porque todo aquele que é sábio, ele se dá bem na vida, aleluia, Jesus. Ele não vai passar apurado, aleluia, Jesus. Por quê? Porque essa palavra está sendo lançada para você. E muitos, aleluia, Jesus, vão ouvir, quer dizer, muitos vão agora, aleluia, achar, depois de alguns dias, vão achar o meu vídeo e vai se cumprir o que está escrito nessa palavra. Depois de muitos dias, ou achará esse conselho do Senhor, aleluia, Jesus. Como eu disse, essa palavra, ela tem várias traduções, você pode usá-la de várias formas, aleluia, Jesus, porque nós temos que ser prudente de várias formas também, aleluia, Jesus. Prudente no nosso casamento, aleluia, sendo tolerante, aceitando o erro, perdoando, aleluia, Jesus, não tendo raiva do irmão, aleluia, não guardando mágoa. Você está sendo prudente, guardando alimento, aleluia, Jesus, guardando aquela reserva para quando alguém cair doente, você ter aquela reserva ali para poder, aleluia, Jesus, ir lá na farmácia comprar aquele remédio lá. Ser prudente para guardar um dinheirinho, aleluia, Jesus, para uma reserva pessoal, de comer uma pizza com a família, de tomar um sorvetinho e fazer um lanchinho. Então, irmãos, tudo a gente tem que ser prudente para a gente viver bem, entendeu? Então é isso que o Senhor nos traz para mim e para você nesse dia de hoje. Lança agora a tua sabedoria e tu acharás. Acharás o quê? Bondade, achará prosperidade e não vai ter dor de cabeça nenhuma, porque você ficará tranquilo, porque você foi prudente em tudo que você fez. Então recebe aí essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.